Olá, gente. Eu sou o Anderson Cavalcante, autor de 8 livros publicados no Brasil e já vendi mais de 1,5 milhão de exemplares, graças ao bom Deus do céu e aos meus leitores. Também sou editor, estou há mais de 22 anos nesse mercado editorial, onde eu tive o privilégio de publicar grandes nomes de pessoas e autores nesse nosso país. Publiquei o Gustavo Cerbasi, né, com grandes livros como Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Christian Barbosa, o Flávio Augusto, que ano passado foi eleito o livro de negócios mais vendido do Brasil, que foi o Geração de Valor. Publiquei Valcir Carrasco, né? Então tem grandes nomes aí que até hoje eu trabalho com eles e tenho esse prazer de trocar, aprender com eles e levar essa mensagem deles, essa voz deles, essa missão deles para o mundo. Hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouco sobre qual é a diferença de um livro comum e um best-seller, né? As pessoas têm mandado essa pergunta e hoje eu parei esse tempinho aqui para tentar, de algum modo, contribuir e responder essa pergunta. Eu vou responder de dois jeitos, tá, gente? Primeira grande diferença de um livro comum e um best-seller é o número de vendas. Um best-seller, ele vende algo em torno de 50, 100 mil exemplares em um ano. Vender 50, 100 mil exemplares de um título no Brasil em um ano, gente, é um número muito grandioso. Só para vocês terem ideia, a Câmara Brasileira do Livro tem uma pesquisa que mostra que 92% dos livros lançados no Brasil, vou repetir, 92% dos livros lançados no Brasil não vão para a segunda edição na sua história de vida. Imagina, a vida inteira e os livros não vão ser reimpressos. Então você conseguir vender 50, 100 mil exemplares no Brasil é um mega desafio. E aí como que você sabe que você se tornou um best-seller? Pelo número de vendas e também pela questão das listas dos mais vendidos, que é a consagração. Você abre a revista Veja, seu livro está na lista dos livros mais vendidos do Brasil. Você abre a revista Época, você abre o Estadão, Folha, Jornal Valor, o Globo, enfim. Você abre todas as listas de livros mais vendidos do Brasil e você vê que seu livro está lá por semanas, semanas e mais semanas. Graças a Deus eu já tive esse privilégio de ter vários títulos meus nas listas mais vendidos. E eu quero dizer para vocês que isso é um orgulho muito grande, né? Porque você sabe que sua mensagem está sendo lida por alguém. Agora tem um outro lado que eu quero tentar responder essa pergunta. Talvez quando vocês que me mandam essa pergunta, mandam esse questionamento, vocês devem pensar assim, Anderson, mas qual é a diferença no sentido concreto do negócio? Então, além dos indicadores, que são os números, tem uma questão também que é muito importante, que é assim, a diferença entre um best-seller e um livro comum, salvo raríssimas exceções, é que o best-seller, ele é o tempo todo já pensado e construído como best-seller. Vou falar mais sobre isso. Quando eu falo de raríssimas exceções, é porque existe um sujeito, né, o Paul Young, que lançou um livro chamado A Cabana. Então ele vai na casa dele, ele tem uma visão, um sonho, ele fica 6, 7 dias trancado escrevendo o livro dele, né? Eu escrevo à mão, por isso que eu faço assim, gente. Meus livros eu escrevo à mão. Mas o Paul Young provavelmente deve digitar como a maioria dos autores. E ele vai, escreve o livro dele e imprime e dá para as pessoas da família lerem aquele texto. Quando eles leem o texto, o que acontece? Eles falam, putz, eu quero mais uma cópia, eu quero mais uma cópia. Começam a emprestar, emprestar, emprestar. E aí esse livro acaba indo para uma comunidade maior de pessoas, até que uma editora descobre, publica. E para encurtar a história, só nós nessa estante vendemos mais de 4 milhões de livros no Brasil, da Cabana. Olha que força. Mas isso é uma exceção, gente. Eu diria que 99, todos os 9% dos livros lançados no Brasil e no mundo são trabalhados ao longo de um período para poderem chegar nesse seu potencial de se tornarem um best-seller, tá? E aí é sobre isso que eu quero falar agora nessa segunda parte do vídeo. Como que você constrói um best-seller? Gente, tem um monte de aspectos importantes que você tem que cuidar. Desde o título do livro, né? Aliás, um passo antes, o texto. Quando você escreve um texto, coloca o ponto e manda para o seu editor e fala, é isso que eu quero falar, provavelmente, para não dizer certamente, a chance desse livro se tornar um best-seller é muito pequena, a não ser que você seja muito, mas muito bom no assunto que você fala e principalmente na forma de abordar esse assunto e levar para o seu consumidor. O que eu estou falando com isso, gente? Se você não trabalhar esse texto, se o editor não voltar com você e mandar de novo, e vai e volta, né? Eu tenho orgulho, o prazer de poder dizer que nesses 22 anos e meio aí de livro, eu nunca editei um livro que eu peguei o texto e publiquei. Todos os textos eu trabalhei, mexi, voltei com o autor. Então, assim, esse trabalho de você lapidar e cada vez mais cuidar de cada palavra, de cada trecho daquele livro para que ele não tenha nenhum erro de continuidade, não tenha redundância, é um mega desafio. Não é todo autor que está disposto a fazer isso. Então, a primeira coisa é um texto que realmente você fala, olha, ele é profundo e ele é gostoso de ler. Estou falando de conteúdo e estou falando de forma de linguagem.
Uma vez que você tem esse texto finalizado, que foi e voltou várias vezes, aí você pega e pode dizer que você tem o ponto final do texto, mas você não tem um best-seller, você não tem um produto, você tem um texto. Para esse texto virar um livro, falta um monte de coisa. E para esse livro poder ser um best-seller, tem mais uma lista de outras coisas que a gente tem que fazer. Eu não vou conseguir falar tudo nesse vídeo, mas esse vídeo é só para dar uma ideia para vocês. Então, o que acontece? Primeira coisa que você faz, fecha o texto. Segunda coisa, é a embalagem do produto. Um best-seller, ele é pensado como embalagem, ele é comercial, ele é mercadologicamente pensado. O que é a embalagem? É a capa do livro. Essa capa vai ter qual título? Vai ter imagem ou não vai ter imagem? Se vai ter imagem, qual que é a imagem que vai ter? Se não vai ter imagem, quais são as cores que essa capa vai ter? Se você não parar para pensar nessas coisas todas que eu estou falando com você, você pega e vai para a livraria e você vai descobrir um monte de coisa maravilhosa, um monte de livros sensacionais, livros ótimos, que estão na livraria escondido atrás da prateleira. Os que tiveram sorte de ainda chegarem até as livrarias, né? Porque, venhamos e convenhamos, já é um mega desafio você conseguir ser editado e principalmente chegar numa livraria. Então eu quero te pedir, olha bem qual é o título do seu livro. Esse título entrega a promessa que você escreveu e trabalhou no texto? Ele gera curiosidade do seu leitor? Porque o segredo de uma capa boa é as cores ou a imagem fazem o título crescer e o título faz também com que as imagens cresçam. É esse crescimento que causa um impacto para quando a pessoa está passando na loja e olha aquela mesa cheia de livros, aquele monte de cor e escolha pegar o seu título. E eu quero te falar uma coisa, quando ela pega o seu título, que é a venda por impulso que a gente fala, você já tem 50% de chance de vender seu livro ali. Né, o pessoal do varejo, da Saraiva, da Cultura, eles falam que mais de 50% da venda por impulso acontece pela capa e pelo título. Olha que impressionante é esse índice. Então você tem que ter uma capa boa e um título bom. Por isso que a gente vê também, o contrário é verdadeiro, muita capa e título bons, com texto que muitas vezes não são tão bons quanto o título e a capa, né, não entregam muitas vezes a promessa, mas vendendo bastante. Então precisamos cuidar, ter um texto profundo, gostoso de ler, honesto, mas ter uma capa, um título que chame a atenção. A pessoa pegou o livro na mão, o que ela faz? Imediatamente ela vai ler a quarta capa. Quando ela vai olhar na quarta capa, o que é fundamental? É fundamental você definir qual é esse texto da quarta capa. Você tem 3, 4, no máximo 5 parágrafos ali para despertar a curiosidade do seu leitor, para causar impacto, para ele ter certeza de que ele não pode ir para casa sem o seu livro na mão. Então, não adianta você pegar e querer contar a sua vida inteira ali, não adianta você querer contar o final do livro ali, isso não vai fazer com que a pessoa leve. Então, desperta a curiosidade dela, pensa num texto que seja um texto comercial, mercadológico e vendedor, porque a pessoa quando entra na livraria, ela tem alguns minutos para tomar aquela decisão. Você vai numa livraria La Selva, por exemplo, do aeroporto de Congonhas ou de Guarulhos, eles têm um estudo que as pessoas demoram, em média, 9 minutos dentro da loja. Ela entra, ela escolhe, ela vai para a fila do caixa, ela paga e ela vai embora. Ela não pode perder o voo dela. Então, como que você faz para ser escolhido em 9 minutos durante todo esse processo? É muito pouco tempo, tá? Então, precisa pensar nisso. Fora isso, gente, pensei no texto, trabalhei o texto, trabalhei a capa, né? Eu nem falei de roteiro, porque nisso eu já falei em outro vídeo. Mas o texto só nasce depois de um roteiro bem elaborado, um roteiro bem matador. Mas aí você trabalhou o texto, tem uma embalagem, e aí, o que vem agora? Puxa, eu preciso vender isso para o mercado, para a livraria. Como que eu faço que a Saraiva, a Livraria Cultura, a Livraria da Vila, a Leitura, a Livraria Curitiba, todos esses clientes queiram ter meu livro lá. Então, você tem que preparar o vendedor, né, da sua editora para conseguir chegar no comprador da loja e falar: esse livro tem esses diferenciais, essa contribuição que ele vai levar para o leitor, essa é a missão desse livro e você precisa ter esse livro na sua loja porque ele vai fazer a diferença na vida de muita gente. Então, quais são esses argumentos matadores que você vai usar para a equipe de vendas da editora ir lá te vender para o comprador? Feito isso, qual é o trabalho que você vai fazer para que esse livro, quando chegar nas livrarias, eles escoem, eles sejam vendidos? Então, você vai trabalhar assessoria de imprensa, você vai trabalhar suas redes sociais, você, sua família, seus amigos vão estar visitando as livrarias nos finais de semana e durante a semana para perguntar onde está o livro, onde não está, eu queria ver, para colocar na frente. Gente, é assim que funciona o negócio, sabe? Tem que trabalhar seu livro. Autor bom é autor que trabalha o livro. Esse negócio de você pegar e batalhar para achar uma editora e depois que você consegue uma editora, você fala: pronto, acabou, tá errado. Né? Autor que fala: não, acabei o texto, pus o ponto final, agora o resto é com vocês. Tá errado, não é assim que funciona. Autor que constrói best-seller, ele pega do começo do processo, lá da concepção da ideia central, do roteiro do livro, até
a resposta, cada e-mail que ele responde, ou cada comentário, ou cada post que ele responde nas redes sociais dele ou nos e-mails dele para um leitor que comprou o livro, passou por todo esse processo, leu até o final e quer comentar, quer recomendar, quer ter uma comunicação direta com esse autor, com esse escritor. É um processo, gente, muito delicado, né? Quando você faz assessoria de imprensa, qual é a pauta que eu vou trabalhar para conseguir num programa grande como um programa da Ana Maria Braga, que é o programa que mais vende livros hoje no Brasil? Como que eu consigo isso? Tudo isso tem um monte de caminhos, né? Que não te dão nenhuma garantia de que você vai ter a oportunidade de estar no programa. Mas assim, você vai minimizando as possibilidades de não ter a chance de estar lá. Então assim, é tudo uma estratégia trabalhada, desde a concepção do título, do subtítulo, do texto da orelha, do texto da quarta capa, né? Do roteiro que você trabalha, a apresentação, o investimento que a livraria, né, que a editora vai fazer no ponto de venda para ter esse livro lá, as ações e os posts que você vai fazer na rede social, como que você faz isso para não ser um texto informativo, mas sim ser um texto mercadológico, que desperte o interesse da pessoa a comprar. Como que você faz isso com a sustentação de médio e longo prazo? Tem gente que lança o livro, né? E pô, lançou, vendeu, não vendeu, paciência, vai para o próximo. Não. Como que você trabalha isso? Através das suas palestras, né? Através dos seus seminários, através das suas aparições em todas as possibilidades de canais e veículos que você tem para aparecer. Gente, construir um best-seller é uma coisa que exige muito trabalho do autor, muito trabalho do editor, né? Muita estratégia do editor, porque assim, você tem um mês certo para lançar, né? Você tem a semana e o período certo para lançar. Tem um monte de coisas, né? De bastidor, de estratégia, né? Eu costumo dizer que eu não sou só um editor, eu sou um gestor de marca, né? O que a gente administra o tempo todo é a marca. Como que eu pego essa pessoa que tem um conhecimento, eu só trabalho com gente que eu acredito e gente que tem um conhecimento transformador, né? Eu acredito que livro bom é livro que transforma. Você acabou de lançar um livro, você acabou de ler um livro, e esse livro não mudou nada na sua vida, eu costumo dizer que eu errei na mosca se isso acontecer. Então, quando eu escrevo um livro, quando eu edito um livro, a pessoa que lê um livro meu, editado por mim ou escrito por mim, tem que mudar algo na vida dela. Um jeito de pensar, uma atitude uma atitude diferente, uma forma de enxergar o mundo diferente. Tem que mudar alguma coisa. Se não mudou, eu errei na mosca. Então, esse é o trabalho que eu faço. Então, para conseguir fazer isso com os meus autores e conseguir os números que hoje eu consegui, né, se eu já estava fazendo as contas, eu já vendi, os autores que eu editei, somando todo mundo, já passaram de quase 20 milhões de livros. É muita coisa. Por quê? Porque existe um trabalho muito sério, gente. É um trabalho muito estratégico, tem muita inteligência nisso. Também já errei bastante, mas graças a Deus mais acertei do que errei. Mas eu quero te dizer, é possível sim fazer um livro honesto, com uma capa e um título matador, entregar essa promessa para o seu leitor, através de uma estratégia onde você garanta desde o ponto de venda, a assessoria de imprensa, onde vai estimular as pessoas a irem até a livraria comprarem seu livro, as redes sociais, tem todo um monte de caixinhas que a gente tem que olhar, pensar estrategicamente como brand, né, como marca, para que você possa criar uma estratégia e atender essa demanda, essa necessidade que esse leitor tem. Então, pensa nessas coisas que a gente está falando. Se você gostou desse vídeo, desse material, compartilha com algumas pessoas que tenham interesse legítimo de escreverem um livro. E se você também gostar e que tiver à vontade, manda um comentário, manda perguntas aí que não sejam difíceis, que eu prometo que eu vou responder. Ok? Bora escrever seu livro? Beijo no coração. Tchau, tchau.